Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História. E agora nós vamos dar início à nossa aula com o objeto de conhecimento. A nossa aula de número 6 tem como objeto de conhecimento o período varguista e suas contradições. E como detalhamento nós temos o Estado Novo e a volta de Vargas ao poder. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, não podemos falar da Era Vargas sem falar, do Estado Novo, de Getúlio Vargas, sem falar da Era Vargas. Então, vamos entender do que estamos falando. Nós entendemos por Era Vargas o período compreendido entre os anos de 1930 a 1954, em que Getúlio Vargas ocupou o poder central do Brasil, seja como presidente eleito constitucionalmente ou ainda como ditador, ditador do Estado Novo, certo? Então, esse período aí que nós chamamos de Era Vargas, todo esse período, ele foi um período marcado por transformações políticas, transformações econômicas, e sociais que modificaram totalmente aí, a vida do país. Nós vivemos aquele primeiro momento da República Velha, da República das Oligarquias, e aí nós vamos sair desse momento e vamos entrar para um novo momento da história do país. E aí, falando de Getúlio Vargas, é importante falar do fantasma do comunismo, como é que Getúlio Vargas deu o golpe e se colocou como o ditador do Estado Novo, que é o que nós vamos tratar nessa nossa aula. Vamos lá? Então, o fantasma do comunismo e o golpe de 1937. Porque como é que Getúlio Vargas deu o golpe e se tornou, então, ditador, Tudo isso foi articulado pelo famoso chamado Plano Cohen, segundo o qual o governo Vargas... segundo o governo Vargas, esse plano era um plano arquitetado pelos comunistas para tomar o poder através do assassinato de grandes personalidades da política nacional. Podíamos dizer, se fosse hoje, era uma fake news, Então se criou essa mentira, de que existia esse plano aí arquitetado pelos comunistas para tomar o poder do país, assassinando as autoridades, e então isso deu lugar e deu condição para que Vargas desse o golpe, não é isso? Então vamos lá. Getúlio Vargas conseguiu, a partir desse plano, fechar o Congresso, decretou aí o estado de guerra, fechando o Congresso Nacional no dia 10 de novembro de 1937. E aí então ele vai assumir o poder aí como ditador. Vargas faz um discurso à nação na noite do dia 10 de novembro, justificando a necessidade de um governo autoritário, de um governo forte. Então, desta forma, vai nascer o que ficou conhecido na história como Estado Novo. É o período em que Getúlio vai governar como um autocrata. Vamos, então, continuar aí a nossa reflexão desse período. Então, foi outorgado, foi uma nova Constituição, a chamada Constituição Polaca, que vinha sendo já elaborada desde 1936. Em 1937 ela é outorgada. Professor, o que significa outorgada? Uma Constituição é outorgada quando ela é imposta, ela é imposta pela autoridade, no caso, pelo presidente ou por uma outra autoridade do Poder Executivo. Nós temos a diferença entre outorgar e promulgar. Ela é promulgada quando ela é eleita democraticamente, escrita e vai ser votada pelo Congresso Nacional, pelo chamado Congresso Constituinte. Então, uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição Polaca, de 1937, essa Constituição que nós estamos vendo aí a capa dela, não é isso? A Constituição de 1937... que já vinha sendo elaborada desde 1936, como eu falei, por Francisco Campos, tinha como inspiração a Constituição da Polônia, com
espírito com cunho fascista, né? Daí ter sido apelidada, né, por Constituição Polaca. Então, a Constituição de 37 ela ficou conhecida como uma Constituição Polaca porque foi inspirada aí na Constituição polonesa. Muito bem. Essa Constituição deu a Vargas, né, poderes totalitários, né? Ele tinha poder total. Então ele tinha aí, como nós vamos ver na imagem, a imagem a seguir vai mostrar como que Vargas tinha braços tanto no poder executivo como no poder legislativo, né? E no poder judiciário. Então ele tinha a Constituição deu a ele poderes para que ele pudesse governar de forma absoluta, autoritariamente. Então a Constituição Polaca deu pleno poderes para Vargas. A nova Constituição estabelecia um Estado autoritário com absoluta concentração do poder e a supressão da autonomia dos Estados-membros, o que dava ao Brasil características de um Estado unitário. Então, o poder central, né, o poder do presidente da República, era maior do que dos Estados-membros. Quem são os Estados-membros? São os estados que compõem a federação: Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará. Todos esses estados são chamados de Estados-membros, que formam a federação do Brasil. Então, nós temos uma federação e os estados têm uma certa autonomia. Com a Constituição de 37, vai dar ao Brasil uma característica de um Estado unitário, isto é, que tem apenas o poder central, onde os Estados-membros têm pouca autonomia ou quase nenhuma autonomia. O governo central tinha nas mãos, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário, como nós estamos vendo aí na imagem, né? O Getúlio Vargas como se fosse um polvo, né, que tem aí vários tentáculos e ele está presente em todos os campos aí do poder da República, certo? Vamos então continuar aqui falando, né, dessa figura que foi uma figura importante, né, para o Brasil, apesar, né, do seu autoritarismo. Ele trouxe uma certa modernização, né, para o país. Então, as ações do ditador Vargas. Quais foram as ações que Vargas trouxe para o Brasil? Primeiro, foram ações ruins, porque ele dissolveu o Congresso Nacional, né? O que é o Congresso Nacional, professor? O Congresso Nacional é o conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Então, esses dois poderes aí, essas duas casas que formam o Poder Legislativo, é chamado de Congresso Nacional. Então ele dissolveu, né, o parlamento. Destituiu os governadores dos estados e substituiu por interventores. Colocou no lugar dos governadores eleitos pessoas da sua confiança, né, para que fizesse aquilo que ele queria. Extinguiu as bandeiras, armas, hinos e escudos estaduais, né? Proibiu greves, liquidou a independência dos sindicatos, cujos estatutos e diretorias passaram a depender da aprovação do Ministério do Trabalho. Então, os sindicatos, que é a força dos trabalhadores, ficou sem autonomia nenhuma, porque estavam sujeitos ao governo federal a partir, né, do Ministério do Trabalho, que era quem dava as cartas. Então, ficou aí numa situação difícil os sindicatos. Depois, o governo tinha poderes de demitir os funcionários civis ou militares que não se ajustassem à ditadura. Então, os funcionários públicos, federais, que não dissesse sim, que não concordasse com as ações do governo federal, ele demitia sumariamente, né, sem qualquer processo administrativo. Ele tinha esse poder de demitir os funcionários. Também extinguiu todos os partidos políticos, inclusive a Ação Integralista, que era comandada por Plínio Salgado, que era uma instituição política de cunho fascista, né, chamado aqui no Brasil de camisas verdes, né, os camisas verdes, que tinham
inspiração fascista, né? A integração aí, a ação integralista. Em maio de 1938, ele regulamentou a pena de morte no Brasil pelo Decreto-Lei 431 de 18 de maio. E modernizou as Forças Armadas, criando também aí o Ministério da Aeronáutica. Então, essas ações aí do governo de Getúlio Vargas no Estado Novo. Então, ele vai ter todas essas ações que nós estamos vendo aí, feita por Getúlio Vargas como um poder autoritário, como um ditador, né? E aí a sua política administrativa, como é que foi a política administrativa do Estado Novo? Getúlio Vargas criou o chamado DASP, né, em 1938, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público. Qual era a função desse departamento? Era para controlar, né, a administração pública. Assim ele podia também observar e ver como que estavam trabalhando, como que estavam atuando, né, os funcionários públicos, e aí ele podia também fazer demissões de pessoas que não estavam de acordo com as suas ideias e que discordavam da sua forma de governar. Criou também o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento era, ao lado da Polícia Secreta, foi o mais importante instrumento de sustentação do regime ditatorial fascista do Estado Novo. Então, esse departamento tinha um poder de censura, né? Então, ele vai criar essa questão da propaganda, porque todo poder autoritário ele é personalista, né? Então, criou-se uma propaganda de enaltecimento, né, do ditador. Então, você vai ver que perdura até hoje, né? Aquela imagem que tem dos presidentes, dos governadores, aquele quadro, né? Que todas as escolas tem nos departamentos públicos, né? Atualmente começou ali, né? A figura do Getúlio Vargas, desfile, né? Aqueles desfiles de 7 de setembro, aqueles desfiles importantes, traziam ali a imagem dele, o quadro, né, dele ficava presente ali em todos os cantos. Então, é um poder personalista, né? Então, Getúlio Vargas, o DIP tinha esse poder de propaganda e, ao mesmo tempo, de censura, né, para controlar aí os dissidentes. Esse órgão foi criado para a propaganda oficial do governo e funcionava também, como já falei, como censura, para a censura. É uma forma de controlar toda a imprensa, determinando o que podia e o que não podia ser publicado. Então, aí nós estamos, né, vivendo um período ditatorial. Muito bem. E aí nós vamos para um outro ponto, que é a política social e econômica do Estado Novo. Quais foram as ações, né, na política social e econômica criada aí por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Então, Vargas desenvolveu uma simpática legislação trabalhista e uma política econômica caracterizada pelo nacionalismo, protecionismo e intervencionismo estatal. Então, 3 palavras importantes que é bom a gente destacar. Primeiro, nacionalismo. Então, criar um sentimento de nação, né, de amor pela pátria, pela nossa nação. Então, ele vai trabalhar nesse sentido de valorizar a nação. Protecionismo, de proteger, né, o mercado interno, proteger a indústria, proteger então a produção nacional, para que os produtores pudessem produzir e exportar. Então, vai nesse sentido aí. E intervencionista, estatal. O governo federal tinha poder de intervir, né, de criar, de também ser um governo, ao mesmo tempo, produtor, né, estava presente na economia, aí com a criação de várias empresas, etc. Ele regulamentou as relações de trabalho entre trabalhadores e patrões, então isso foi uma coisa boa que foi feita, né? Os sindicatos tornaram-se dependentes e foi criado o imposto sindical.
ele vai trazer o sindicato para dentro do próprio governo, né, para lhe dar apoio, né? Então os sindicatos ficaram dependentes do governo, e para isso ele criou o imposto sindical, né, dando autonomia econômica aos sindicatos. Esse imposto sindical ele foi revogado somente agora, né, em 2017, pela reforma trabalhista implementada pelo governo Temer, né, que tirou o imposto sindical. Hoje, esse imposto não é mais obrigatório, e as pessoas que se sindicalizam, elas têm que se autodeclarar, né, que querem contribuir com o seu sindicato. É uma coisa ruim, porque essa reforma de 2017, porque tirou, né, um pouco da autonomia econômica dos sindicatos para as suas mobilizações. É tanto que a gente vê atualmente que as mobilizações sindicais elas estão perdendo força, né? Mais alguma coisa, vamos ver mais aí o que o Getúlio Vargas fez. Pelo decreto-lei de número 399, de abril de 1938, Vargas regulamentou a lei do salário mínimo em vigor desde 1936. Então ele vai regulamentar por lei o salário mínimo. O que é o salário mínimo? É um determinado valor, né, que o governo paga e que não se pode pagar menos do que isso. Então, ninguém é obrigado a pagar mais. Você não é proibido pagar mais do que o salário mínimo. Você não pode pagar menos, né, salário mínimo. Então, o salário mínimo é estipulado por lei, né, e a partir daí o empregador não pode pagar menos que isso, né, que esse valor determinado pelo salário mínimo. Porque antes do salário mínimo as pessoas pagavam o quanto elas queriam, né? E aí não, o salário mínimo vai estipular um valor, uma base, né, para todos os trabalhadores. Muito bem. Também ele fez o seguinte: os valores, né, do salário mínimo foram fixados pelo decreto número 2162 de 1º de maio de 1940, para vigorarem a partir da mesma data. Então, todo 1º de maio, o salário mínimo então tinha aí um valor que era reajustado. Também ele instituiu a jornada de trabalho de 8 horas semanais, né? 8 horas semanais. Férias remuneradas, estabilidade do emprego, indenização por dispensa sem justa causa, convenção coletiva de trabalho, a regulamentação do trabalho das mulheres e de menores. Vejam que são coisas que foram importantes, né? Ações importantes para o trabalhador, porque antes não tinha essa jornada de 8 horas semanais. Veja que agora, né, existe uma luta, né, na sociedade civil para uma jornada menor, né, nós temos a jornada 6x1 e se está trabalhando para você trabalhar menos, tem uma jornada menor de trabalho para você ficar mais tempo, né, com a sua família, etc. Então isso na época foi bom, porque não existia, né, essa jornada de 8 horas, era muito maior. Então, a questão da estabilidade no emprego, você tem estabilidade, indenização por dispensa sem justa causa, né? Se o patrão dispensasse a pessoa sem justa causa, né, ele pagaria multa. A convenção coletiva para, né, o dissídio da negociação dos trabalhadores e a regulamentação do trabalho das mulheres e de menores. Criação dos institutos de aposentadoria e pensões, né, que perdura até hoje, né, hoje chama de INSS. Consolidação da Justiça do Trabalho em 1936 e a elaboração da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas ou Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. Então, essas aí políticas econômicas e sociais, certo? 1943, né? E a consolidação em 1939, a Consolidação da Justiça do Trabalho, certo? Muito bem. E aí vamos ver a política industrial, né, e o desenvolvimentismo nacionalista de Getúlio Vargas. Vamos lá? Então, o Estado Novo promoveu uma aceleração industrial com forte participação do Estado, visando reduzir a dependência externa e criar bases para um capitalismo nacional. Então, o governo vai investir, né, no processo produtivo para que o país tivesse uma certa autonomia referente, para não ficar tão dependente, né,
só das importações, certo? Muito bem. E aí nós vamos continuar aqui falando, né, das ações de Getúlio Vargas, vendo aqui agora as principais medidas para o desenvolvimentismo e nacionalismo de Vargas, certo? Muito bem, vamos começar aí falando primeiro da industrialização planejada pelo Estado. O Estado vai planejar a economia, a industrialização, e ele vai criar a chamada Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1941. Para quê? Para a produção de aço em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Foi financiada aí pelos Estados Unidos, foi um acordo, né, que o Getúlio Vargas fez com os Estados Unidos para que o Brasil desse apoio, né, aos aliados aí na Segunda Guerra Mundial. Isso é importante por quê? Porque o Brasil vai poder beneficiar o ferro, né, aqui no Brasil. Então, isso vai agregar valor à nossa economia, né, a produção para não exportar só a matéria-prima. Vai criar também a Vale do Rio Doce. Veja, só para um adendo aqui, a Companhia Siderúrgica Nacional ela foi privatizada em 1993 no governo do Itamar Franco, né? Ela iniciou aí com aquela onda neoliberal que o Brasil viveu com a eleição do Collor, né? E a partir de 1993 ela foi privatizada, foi entregue então para a iniciativa privada. Foi uma empresa criada por Getúlio Vargas em 1941. A Companhia Vale do Rio Doce, né, que foi criada em 1942 para exploração e exportação de minério de ferro, né? Vejam lá, essa também foi privatizada aí, acho que no governo, se não me falha a memória, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Também criou a Fábrica Nacional de Motores, né, em 1942, para a produção de veículos e motores. Criou também o Conselho Nacional do Petróleo. Getúlio Vargas foi fundamental no processo de criação da Petrobras, né? Esse Conselho Nacional do Petróleo, ele foi os primeiros passos aí para a criação da Petrobras em 1953, que é uma empresa muito pujante, né, no Brasil, uma das maiores empresas de exploração de petróleo do mundo, né? Tá entre as maiores do mundo. Segundo passo, protecionismo e incentivos à indústria nacional. Vejam lá. Restrições às importações para favorecer a produção interna. Então vai trabalhar para que os produtores nacionais comecem a produzir aqui dentro aquilo que nós necessitamos. É importante que vai fomentar o desenvolvimento industrial. Financiamento estatal para setores considerados prioritários, como a energia, transporte e siderurgia. E terceiro ponto, a infraestrutura e energia, a expansão de ferrovias e rodovias e investimentos em energia elétrica, como usinas hidrelétricas, né? Vai criar então as usinas hidrelétricas. Muito bem. E vamos então agora para Vargas, o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos que Vargas estava nesse período da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas adotou uma postura inicialmente neutra ou neutralista, né, e pragmática, porque ele tinha um certo cunho fascista ali, né? Mas depois aliou-se aos Estados Unidos e aos aliados, enviando tropas brasileiras para combater, né, na Europa. Suas ações durante o conflito foram marcadas por negociações estratégicas, como, por exemplo, o apoio na produção, na criação da siderurgia, né? Pressões internas e externas e consequências políticas e econômicas para o Brasil. Muito bem. Então, os impactos internos, né, da Segunda Guerra e a crise aí do Estado Novo. A participação na guerra enfraqueceu o regime ditatorial, pois os soldados voltaram influenciados pelos ideais democráticos dos aliados. Então, trouxeram para cá essa visão de democracia, né? A contradição de lutar contra o fascismo na Europa, enquanto mantinha uma ditadura no Brasil, gerou pressões pela redemocratização.
E em 1945, Vargas foi deposto por um golpe militar, encerrando o Estado Novo, certo? Então vamos ver alguns fatores que levaram a isso. A vitória dos aliados e a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, movimento de intelectuais, né, pela redemocratização, como Manifesto dos Mineiros, primeiro Congresso de Escritores em 1945, ressurgimento, né, do pluripartidarismo, com a criação da UDN, a União Democrática Nacional, né, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, do PSD, Partido Social Democrático, e do PSP, Partido Social Progressista, e também do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, certo? Muito bem. Então, o ato adicional que assegurava eleições diretas também foi promulgado aí, e a aproximação de Getúlio Vargas com os comunistas, que é o chamado queremismo, né? Então, Getúlio Vargas vai se aproximar aí dos comunistas, e isso vai gerar um pouco de apreensão aí, né, das elites, porque sabe que o comunismo sempre foi trouxe aí muito medo, né, para as elites nacionais. E aí nós vamos chamar aqui um VT que vai falar, né, do suicídio de Vargas, é isso? Não, a queda de Vargas, vamos falar da queda de Vargas, né, o retorno da democracia. A aproximação de Getúlio Vargas com os comunistas deixou o meio político em alerta, pois acreditavam na possibilidade de um novo golpe de Vargas. E no dia 29 de outubro, Getúlio Vargas foi deposto pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu o governo e a ditadura Vargas chega ao fim. Eurico Gaspar Dutra, candidato pela coligação PTB-PSD, apoiado por Vargas, saiu vitoriosa das eleições de 1945 e Vargas retorna ao poder em 1951. E em 1950, 5 anos depois de ser apeado do poder, Vargas voltou à presidência pelo voto popular, obtendo 48,7% dos votos, derrotando seus opositores Eduardo Gomes e Cristiano Machado. Getúlio Vargas foi eleito pela coligação PTB-PSB, partido liderado pelo paulista Adhemar de Barros, que indicou José Café Filho para vice-presidente, certo? E aí a política nacionalista de Vargas. Consolidou sua política nacional desenvolvimentista no seu retorno democrático no pós-Estado Novo. Vargas aprofundou o intervencionismo estatal, o nacionalismo econômico e as políticas de industrialização, mas enfrentou crises que culminaram no seu suicídio. E agora nós vamos ver um VT do nosso repórter que vai mostrar essa questão. Presidente Getúlio Vargas morre por suicídio em meio à crise política. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954. O presidente Getúlio Vargas faleceu na madrugada desta terça-feira, vítima de um disparo no coração em seu quarto no Palácio do Catete. A morte foi confirmada como suicídio, conforme revelado em sua carta-testamento, onde denunciou pressões de, abre aspas, forças terríveis, fecha aspas, contra seu governo. Vargas, que retornou à presidência em 1951, após anos no poder, enfrentava forte oposição de militares, empresários e da UDN, União Democrática Nacional. A crise se agravou após o atentado da Rua dos Toneleiros em 5 de agosto, que tentou matar o jornalista Carlos Lacerda, crítico ferrenho do governo. Investigadores ligaram o crime a membros da Guarda Presidencial, aumentando as cobranças por sua renúncia. Em sua carta, Vargas escreveu, abre aspas, saio da vida para entrar na história, fecha aspas,
culpando grupos internacionais e nacionais pela desestabilização. O aumento do salário mínimo em 100% e a criação da Petrobras em 1953 haviam fortalecido seu apoio popular, mas geraram conflitos com elites e os Estados Unidos da América. Reações imediatas, comoção nacional, protestos e velórios emocionados em várias cidades. Crise política. O vice Café Filho assume, mas a instabilidade permanece. Vargas, líder por 2 décadas, deixa um legado de direitos trabalhistas, CLT, industrialização e nacionalismo, mas também um país dividido. Sua morte marca um dos momentos mais dramáticos da história brasileira. Muito bem, e assim nós encerramos a nossa aula esperando ter contribuído com essa reflexão sobre o Estado Novo.